Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Novamente, muito feliz de poder trazer novas informações dificilmente acessadas até mesmo na internet. Este vídeo hoje não pode contar com a nobre participação do irmão J.R.R. Abraão, pois ele teve outras finalidades, afinal ele tem a vida própria, claro. No entanto, ainda que a censura técnica do YouTube impeça trazer mensagens e informações detalhadas para possibilitar às pessoas a questionarem a realidade, ao invés de a engolir por vezes adoçada, ainda assim a magia para o saber moderno abre um enorme campo para acadêmicos de carteirinha sacudirem suas cabeças e entrarem num ramo onde nenhum humano jamais esteve. O que isso tem a ver com o Daimon de hoje? Vamos lá. Primeiro, lembremos do quadrado de que muitos entre nós tínhamos nas regras de matemática que aprendíamos no antigo ginasial. Agora não sei mais em que série que está, em equações complicadas, mas no mesmo caixote onde só lidam com as variáveis do antigo colegial adiante. Então, por guardarmos a matemática nessa conversa a uma caixa quadrada reclusa aos estudos mais aprofundados, também para matérias como história, como geografia, propaganda e recursos humanos, na magia a matemática só é incluída em coisas mais complexas como a física quântica e o próprio capitalismo. Claro, quando realmente estudamos e compreendemos que o capitalismo só sobrevive com as suas variáveis incomensuráveis, denominadas como fatores indeterminados ou fatores ocultos, e rasgamos a caixa que define a matemática sempre como imprevisível. Mas guardando seus limites previsíveis ao saber comum, a matemática aos acadêmicos é o que facilmente entra no simples comprovável ou não para seus defensores atingirem até mesmo o pós-doutorado. Então defino este como a luz, para ficar assim fácil assimilável. Calma que vocês entenderão por que eu preciso começar com a simplória luz para que as pessoas sem deficiência ocular possam entender. Mas então, o que seria escuridão? Abro então a escuridão de um campo pouco explorado pela ciência e jogado a uma jocosidade artística e literária que reduziu o vampirismo a tema de chacota, tamanha estupidez que muitos tratam o assunto até hoje. Digo isso pois uma notória estudante acadêmica brasileira do assunto e defensora de muitas teses sobre o vampirismo toma suas abordagens antropológicas, sociológicas e vários âmbitos muito ridicularizados até mesmo por acadêmicos leigos que, sem saber as muitas fontes onde ela pesquisou o assunto, mal entende a visão que ela aborda. Aliás, ao invés de interpretarmos este assunto vampirismo de forma leiga, eu acredito que ela poderá se unir à Albert Schweitzer University Corporation para junto poder explorar o esforço dela com resultados muito mais promissores. Entenderam a diferença que eu separei de luz e escuridão? Ok, luz é o que já temos a sapiência, é previsível, é comprovado pela ciência, e a escuridão é aquilo que infelizmente ainda não sabemos nada a respeito. Agora, qual a relação dessa atualidade com este Daimon? Acredito que ao entenderem a diferença entre luz e trevas, ou escuridão, onde elas se encaixam no saber comum, isso fica fácil para vocês definirem um e outro, certo? Mas, já que eu expus a lucis do mesmo, pronto e confortavelmente explícito em livros e outras gravações científicas, daquilo duvidoso, muito aberto para pesquisa, então agora eu vou entrar mais fundo nesse problema. Vai ser pior ainda, porque eu vou quebrar esse telhado de vidro que separa entre esses dois lados de luz e trevas para uma outra pessoa brasileira que também convido a se unir aos esforços da universidade para receber o devido apoio acadêmico que seu tema de transcomunicação instrumental oferece e merece, que é a Sônia Rinaldi. Neste tema, essa sensacional pesquisadora brasileira quebra e estilhaça nosso conceito que separa essa divisão entre a vida e a morte, ou luz e trevas, no conceito mais religioso, em entrevistas muito interessantes de pessoas falecidas. A nós, para que nós mesmos, seres vivos, possamos ter acesso às informações comprovadas cientificamente. Então, mais difícil que entender a luz e a escuridão nesse caixote do certo e do errado, agora o saber humano se mescla nessa nova tecnologia e ciência também, dando bases para que possamos pensar fora da caixa e finalmente compreendermos melhor o uso dessa dualidade em termos plausíveis, aceitos ao saber comum, simbolizado como Daimon Clisteret.
Para se operar com Clisterete, jogamos a ciência então no lixo? Não, claro que não. Apesar de nessa pandemia se manifestar uma nova categoria de profissionais chamado dos fica em casa, a maioria absoluta dos brasileiros precisa pagar suas contas e normalmente trabalha para isso, seja como empregado, seja como empregador ou uma mescla de autônomos, ou seja, seja em casa ou fora ou em ambos os casos. Assim também se opera a magia com Clisterete. Como a magia até pode receber alguns indivíduos acadêmicos que se aventuram neste campo para procurarem a retórica da comprovação científica para a magia sempre foi o que justamente a ciência ainda não explica. Isso significa que com ações simples pelas atividades do caminho da magia se amplia enormemente o nosso campo de possibilidades. Claro, disse possibilidades, não provas, não ciência, ok? São possibilidades. Então, lidamos na magia com o que a ciência não explica, com o próprio ser humano e nossos conceitos existenciais nas diferentes dimensões. Exato, as dimensões que a Sônia Rinaldi ajudou a quebrar o vidro que nos separa. Mas a magia negra não é má? E a magia branca não é para o bem? Sim, a magia negra é má, mas a magia negra também é bondosa. Assim como a magia branca. Depende apenas do que você quer fazer com elas. Infelizmente, independente do que as outras pessoas pensarão sobre o que nós faremos, sempre seremos nós que precisaremos avaliar o que realmente fazemos como algo para o bem ou para o mal. Assim como além do que a ditadura do certo e do errado nos impõe, ao aprendermos com o estudo de novas fontes que o termo daimons nunca foi ofensa sequer aos hebreus, mas uma homenagem aos deuses estrangeiros, conforme assim era definido originalmente o grego, de onde vem essa palavra daimons, que foi transliterada pro latim como demônios. E termo assim surrupiado pelo Salomão na sua época, ou seja, que é claro, é um termo, nada que possa ser lesivo a um povo ou comunidade, nada que possa causar lesão, ok? Assim lembramos como um dos 4 pilares de Jesus Cristo, o Salomão procurava unir as pessoas de diferentes crenças pelo amor, não pela força ou pela lei, assim como também fazia o profeta Salomão. Então até hoje a única forma de lidarmos num senso comum pelas sentenças de atos mágicos pessoais bons ou maus é pelos resultados. Então, como se enquadra essa dualidade na magia com Clisterete? Antes de focarmos o que será bem ou mal para as outras pessoas, sempre o foco nessas avaliações que aqui eu tomo é preciso tomar o foco na análise pessoal. Ok? Simplesmente porque nosso microcosmo é de fato o campo que podemos atuar para gerar resultados para nós e, por consequência, obrigatoriamente no macrocosmo. Cedo ou tarde, quando focamos somente no macro, esquecemos de nossa responsabilidade individual exclusiva sobre cada pessoa viva entre nós, apenas por consequência, o macrocosmo nos anula. Claro, e repito que nossas ações sobre o microcosmo automaticamente influenciarão o individualismo, mas uma responsabilidade pelas consequências do que fazemos a gerar impactos no macrocosmo. Aí não dá para fugirmos da lei da ação e reação. Como exemplo, quando se quer fazer o bem a uma pessoa ou mais de uma pessoa em particular, a pessoa pode, que é objetivo da magia, pode fazer mediante um ato de magia negra. Quer dizer, a pessoa que vai fazer magia para outra pessoa, sob solicitação da outra pessoa, pode realizar magia negra sim. Quando é o que a pessoa sabe fazer e conta com apoio recíproco, independente do que outras pessoas interpretarão ou queiram, vale tudo. Já um ato de pedir a Deus, aos orixás, ou seja lá qual for a representação do divino que a pessoa usa, quando a própria pessoa que os adora perca, por exemplo, um exame final no vestibular para ir à igreja venerar a sua religião, ao invés de prestar o exame com a própria pessoa queria, isso é magia branca e para o mal. Certo? Errado? Aí é que entra o pragmatismo que tanto diferencia a religião de magia. Na magia como um todo e não mais como eu particularmente pensava ser exclusivamente da magia do caos, incluímos nossa crença na personificação do divino como ferramenta. Utilizamos nossa vontade como combustível e nossas ações como mecânica para a realização da nossa vontade. A única diferença é que na magia branca focamos em agradar o todo ou agradar o divino, quer seja o que pessoalmente queremos ou não. Então, enquanto a magia negra busca exclusivamente a realização da nossa vontade pessoal, a branca deixa para que aconteça o que o divino queira. O real problema que pode acontecer mesmo é quando a pessoa não sabe o que quer. Isso significa descer ladeira abaixo sem direção.
não se sabe o que pode acontecer. Ok, bom, espero que isso tenha trazido a compreensão da diferença, mas onde entra o Clisteret nisso? Aproveitando a quebra desse teto de vidro que separa a nossa realidade, o Daimon Clisteret, do que não encontrei sua etimologia, certamente é muito poderoso pelas suas próprias capacidades sobre nossas consciências, atuando de forma profunda sobre os sentidos de quem receberá suas influências. Ele resgata um dos alicerces da magia e, por que não, da nossa própria vida, em determinação ao atuarmos nas e pelas metas pessoais. Longe de, neste vídeo, eu tentar estabelecer quais deveriam ser as nossas vontades, a dualidade de luz e escuridão confunde muito reações das pessoas como parâmetros para tomarem suas decisões. Por que eu digo isso? Porque esse parâmetro que as pessoas confundem muito a magia negra com a magia branca. Muita ficção confundiu até mesmo acadêmicos que enganavam todas as pessoas quando embasados na tirania religiosa de que existem duas concepções de mundo, o mundo bom e o mundo mal, para por exemplo, cometerem crimes. Só que, como experimentado em todas as gerações de políticos, é um costume milenar polir os remédios para ocultar seus efeitos colaterais. Então, este mundo de ficção, de todos os seres bons, de uma hipotética fraternidade branca, entre nós vivos, não entre os mortos, seres encarnados, nós, e outro mundo da escuridão das pessoas más, totalmente más, é uma ilusão. Só que é uma ilusão que o Clisteret rasga essa cortina do véu que separa ambas as concepções e nossas próprias vidas. Aqui eu não entrarei no caixote a definir o que é ser ou fazer o bem, ou ser e fazer o mal, mas apenas colocarei que em ambas as concepções esse Daimon é a coisa certa a resolver conflitos de dualidade em si, pelos resultados. Isso não significa que você precisa mudar tua vontade, ou mesmo o contrário, manter tua vontade declarada pela influência de outras pessoas. Mas, como definido pela regra da magia, você só precisará saber o que você quer. Qual o histórico que se pode definir deste Daimon? Os relatos mais antigos desse Daimon podem ser encontrados nos Segredos de Salomão. A primeira vez que esse demônio é mencionado na história registrada foi em 1517, durante a publicação do Grimmarium Verum de Alibek, o egípcio. Neste, ele é o oitavo servidor dentro da hierarquia de Duque Sirach. Clisteret inicialmente aparece nos Segredos de Salomão e no Grimmarium Verum, em conjunto, ou separado, por assim dizer. Não há ligações evidentes entre esse demônio e a mitologia do Oriente Médio, ou os primeiros mitos greco-romanos. Além disso, não é dito de onde vivem as origens do demônio nos relatos judaico-cristãos. É plausível que o demônio possa anteriormente ser um deus pagão popular, cujo nome foi latinizado com o advento do cristianismo e condenado como residente do inferno. As menções mais antigas a esse Daimon estão no Segredo de Salomão, como já disse, só que foi publicado lá pelo século XVII. Qual a aparência de Clisteret para quem opera com ele? Pouco se sabe sobre esse demônio, como consistente com os outros servidores ao Duque Sirach. A obscuridade associada com a hierarquia desse demônio significa que não há relatos confiáveis entre os grandes grimórios que descrevam sua manifestação física. Como com os demais demônios, espera-se que você sinta uma onda de energia demoníaca no auge de sua presença do demônio durante o ritual de invocação. E aproveite relatando sua experiência aqui embaixo nos comentários, ok? Valeu. Então, o Clisteret tem outros nomes. Ele também é conhecido como Glitteret, com G. Glittret, né? Glitthret. Embora esse nome quase nunca seja usado num contexto prático. Como outros daimons dentro de sua hierarquia, há notável falta de informações sobre este, destacando sua obscuridade dentro dos círculos da demonologia mesmo. Quais os poderes de Clisteret? O Grimmarium Verum afirma que a respeito desse daimon, que ele permite que você troque o dia pela noite, ou o que quiser, quando quiser. Então, é um termo genérico, por assim dizer. Então, esse demônio é capaz de fazer com que você tenha escuridão ou luz do que quiser. É capaz de transformar o dia em noite e noite em dia, respectivamente. Então, qual é essa relação com a dualidade luz e escuridão que foi feita no começo do vídeo? Exatamente, essa é a tentativa que eu tentei expandir esse conceito simplório genérico que foi usado nos grimórios. Isso porque esse demônio nos permite que exerçamos controle sobre a natureza do macrocosmo por ações pessoais, já que seu ofício é fazer com que a pessoa experimente dia ou noite, conforme o seu pedido. Mas quais as aplicações disso, além das pessoas que trabalham com guardas noturnos? É digno de nota que esse demônio é capaz de fornecer a luz à pessoa praticante ou lhe envolver nas trevas sempre que desejar, desde que seja invocada apropriadamente.
ok? Ok, mas tem muito mais. Isso implica principalmente em pessoas depressivas, principalmente quando essa depressão é derivada de uma falta de luz nas opções para soluções no caminho pessoal. Notamos a sapiência do termo luz, bem na definição de Lúcifer, que, apesar de nosso mundo materialista moderno focar tanto em acharmos o dinheiro ou o materialismo como a única solução, associado isso com o daimon anterior Kalnek, a simplicidade da luz e trevas nesse conceito esclarece que aquilo que nos parece simples com a dualidade é muito mais complexo e que nos causa muito mais problemas do que ter ou não a falta de ter recursos, ok? Por incrível que pareça, para muitas pessoas, a maioria das pessoas cai em depressão não pela falta de dinheiro, mas por razões pessoais que infelizmente levam as pessoas a pensarem que não existem alternativas para mudarem a situação. O que justamente Clisteret traz à luz da sabedoria a definir novas opções. Então, expandindo esses horizontes dos guardas noturnos ou pessoas em depressão, atualmente por esse contato imediato entre muitas partes do mundo pela internet, faz com que isso se mantenha a nossa sociedade ativa 24 horas por dia. Assim, por exemplo, principalmente para diferentes fusos horários em que existem brasileiros por todo o mundo, toda e qualquer atividade que lide principalmente com o fator humano, individualmente, como por exemplo a psicologia, como publicidade, vendas, fatalmente poderão trazer ou a qualquer momento o socorro dessa energia chamada Clisteret. Esse é o famoso ator 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas Clisteret é bom ou é mal? Como não se sabe muito sobre Clisteret, é impossível saber conclusivamente se esse demônio é malévolo, benevolente ou mesmo indiferente para com nós, humanos. Como resultado, é importante que apenas pessoas conjuradoras experientes e determinadas com uma vontade objetiva e esclarecida tentem sua convocação. Mas diante da submissão desse servidor à hierarquia, isso não serve de retaguarda? Sua colocação no meio da hierarquia pode se destacar como sua subordinação às entidades de classificação superior. No entanto, esse demônio ainda é potente e deve receber o respeito adequado, assim como demonstrado aos outros demônios durante rituais. Deste modo, é possível evitar a possibilidade de engano e malevolência e, ao mesmo tempo, aumentar a probabilidade dos resultados desejados com sucesso. Reitero que a escassez de informações sobre sua verdadeira natureza também é indicação adicional à necessidade de apenas pessoas experientes tentarem convocar Clisteret. Como um dos 18 servidores de Duke Sirac, Clisteret também serve a Lúcifer, Beelzebub e Astarô. Quais os demônios semelhantes a Clisteret? Os demônios semelhantes são Qlepot, Kil, Hikpak, Kalnek e Frutimiere. Além do selo na imagem, existe algum outro detalhe exclusivo a ele? Sim, ele está associado com a cor negra e o planeta Marte. Agora, quando convocar Clisteret? Vamos lá. Eu já falei algumas finalidades profissionais que podem ter muito bom uso, mas esse demônio pode ser convocado também sempre que a pessoa desejar transformar o dia em noite e vice-versa, como já dito. Mas, além disso, atualmente não se sabe se ele é noturno ou diurno, ou ambos, acrescentando assim mais mistério a essa entidade. Além dessa antiga análise simplória, quando você está em depressão por não encontrar alternativas para te libertar desse sentimento destrutivo, é extremamente oportuno você expor sua situação e solicitar uma resposta a Clisteret com muitas outras chances de sucesso. Com muitas chances de sucesso, não outras. Diante de serem também respostas individuais, talvez esta seja a causa deste procedimento ser esquecido pelos autores antigos, tão leigos na análise humana, fora de uma caixa. Além do auxílio em momentos em que não encontramos opções para resolver uns problemas pessoais, na criação de soluções, como no ofício de engenharia, seja de qual ramo que for, esta é uma opção também a fazer inovações também. Então, quando você sabe que você tem todas as características, os detalhes técnicos de uma situação e precisa achar uma solução inovadora, Clisteret pode ser uma ótima alternativa. Claro que, reitero, minha recomendação é evitar a gnose por meio de drogas. Assim como jogar bolinha de naftalina nos antigos veículos a combustível, aumenta a performance do veículo, de fato, ao mesmo tempo diminui a longevidade do seu mecanismo em paralelo. Assim também é diferente na magia, quando a magia serve para você viver sua vida ao invés de destruí-la, ok?
Não posso esquecer pessoas que por profissão precisam estarem sempre lúcidas e ativas em períodos noturnos, que fora de uma avaliação psicológica, manterem o ofício, sua atenção lépidas e sempre conscientes do que fazem é um segmento profissional altamente vinculado ao Clisterete. Influenciar outras pessoas ou outra pessoa individualmente, quando as pessoas ou a pessoa não quer ou não querem, é realmente tentar represar o fluxo de água de um rio com a palma da mão. Difícil, mas quando custa muito caro, se você não possui uma companhia de engenharia e muita grana para represar um mesmo rio. Assim como a fiscalização de qualquer país que cairá em cima de você, caso você não tiver aval público, quando as pessoas alvos não solicitarem o mesmo fim almejado de se manterem acordados e lépidas sob a escuridão, você terá muita dor de cabeça. Isso eu já lhe esclareço desde já. Então, existem precauções recomendadas a se operar com o Clisterete? Apenas pela descrição desse demônio já se declara que ele é muito potente e perigoso. Portanto, é necessário conceder-lhe o máximo respeito durante os rituais. Ao conjurá-lo, também tome cuidado para se proteger das energias do outro mundo ou outras dimensões, pois você, pelo menos, se visualizando mentalmente no círculo de proteção e entrando nele já é o mínimo necessário. O excesso de confiança no poder do demônio também deve ser evitado, pois pode afetar as partes psicológicas da sua vida, mais do que a pessoa vítima, ok? Claro, isso quando você fizer magia para os outros, ou para atuar sobre os outros. Existe alguma particularidade ritual para a sua convocação? Esse daimon, para ser invocado, é o mesmo usado na invocação de todos os outros daimons servidores do Duque Sirac, como assim descrito no próprio manual antigo, já do Grimário Verum. Só é necessário consagrar seus instrumentos na técnica antes de usá-los. É ritual bastante complexo que te incumbe de não pecar ou ter qualquer ato sexual por 3 dias antes de finalmente realizar os últimos passos no processo de invocação de Clisteret. Ele é o ritual mais básico a invocar demônios inferiores sob a servidão do Duque Sirac, ainda que outros rituais podem também ser usados para fins variados. Qual é o En demoníaco de Clisteret? O En dele é bem simplório, comum. Veni veni o comitis Clisteret, liftoat pandemonium e germinet Clisteret. Repetindo, veni veni o comitis Clisteret, liftoac pandemonium et germinet Clisteret. É isso aí, pessoal. Caso você possa se comunicar com a Sônia Rinaldi, Chile Massapusti, aliás, auxiliar no caminho delas, evoluírem no esforço delas, é muito importante buscarmos nessas novas concepções, novas soluções, por meio, talvez, dessa universidade, da Albert. Assim como a maconha, fora de um uso de entretenimento, para quem fuma, já produz o líquido, o canabidiol, para ser aplicado oralmente com muito sucesso sobre pessoas durante ataques epiléticos, que isso é um dos poucos recursos que utilizamos para reduzir o impacto dos ataques epiléticos. Como isso pode causar danos físicos severos, assim como a hidroxicloroquina sofre ainda restrição por alguns médicos acadêmicos, precisamos expandir o estudo sobre todas essas novas opções para trazermos mais soluções do que problemas. É isso aí. Não que eu queira incentivar o uso de drogas para sustentar vícios, mas para trazer soluções, ok? Espero que este vídeo lhes ajude e lhes desejo ótima semana a todos e todas. Abração. Fui!